E aí, moça, terminou de ler? Sim. E aí, como é que faz esse belo problema? Ele quer saber quantos por cento de quanto aumentou dos casos que foram confirmados ou descartados. Uhum. Muito bem. E aí, como é que faz? Any idea? Tá falando de porcentagem, né? Alguma conta de porcentagem a gente tem que fazer, não é mesmo? Vamos ver aqui, ó. Ministério da Saúde, Estados Brasileiros, investigados 3.670 casos. Beleza. Desse total, 404 tiveram confirmação de microcefalia. Muito bem, dessa informação, já dá para tirar uma porcentagem. Se por acaso fazer 404 dividido por 3.670, você tem a porcentagem de casos de confirmação de microcefalia. Porcentagem, como a gente viu na última aula, tá, Bruna? É sempre pegar o que tu quer dividido pelo que tu tem. Lembra disso que eu escrevi para você ontem? O que tu quer dividido pelo que tu tem? Sim. Pois é. Continuando. Ou de outras alterações do sistema central. E outros, né? Mais, então, 709 casos foram descartados. Anteriormente, no boletim de 23 de janeiro, havia 732 casos investigados e classificados como confirmados ou como descartados. Tá, então tá, né? A gente tem que ler o português aqui, né, cara? O problema não é nem a matemática aqui, é o português. Então, se tu é boa em português, foca no que tu é boa. De acordo com os dados do texto do boletim do dia 23 para o dia 2, então, no caso, na situação ali dos 732 casos, e depois no dia 2 dos 3.670 casos, o aumento do número de casos classificados como confirmados ou descartados foi de aproximadamente, bem, ele quer saber a porcentagem, tá? Então, o que tu vai ter que fazer? Bem, isso é uma interpretação que não precisa de matemática para saber, tá? É uma interpretação de texto. Ele quer saber qual foi o aumento de casos confirmados ou descartados. Ok? Então, você pode fazer uma conta aqui para saber ali no dia 2 de fevereiro quantos casos foram confirmados ou descartados. Né? Ele deu os valores, é só você somar. Depois você compara com a quantidade do dia 23 de janeiro. E daí você tem que descobrir qual foi o aumento percentual disso. Ok? Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai encontrar qual foi a quantidade de casos. Ó, eu vou te pedir isso, tá? Você tem que me responder. Talvez você não precise fazer conta. Talvez você possa só ler ali e descobrir. Tá bom? Eu quero que você descubra primeiro qual foi a quantidade de casos confirmados ou descartados no dia 23 de janeiro. Talvez só lendo você já consiga descobrir. Quando tiver essa informação, o número de casos confirmados ou descartados no dia 23 de janeiro, você me fala, tá? Sem pressa, pode ler quantas vezes tu quiser. Eu tenho que somar o 404 e o 709? Não. Ó, me responde essa pergunta aqui. Qual a quantidade de casos no dia 23 de janeiro? Nada de somar aqui, tá? 732. Perfeito. Isso aí. Agora outra pergunta, talvez essa tenha que somar. Qual a quantidade de casos no dia 02 de fevereiro?
1113? 1113? 1113, exatamente. Agora ele está perguntando para a gente qual foi o aumento percentual, ok? Quanto aumentou, né, do dia 23 de janeiro para o dia 2 de fevereiro, é isso que está escrito. É isso que está escrito na pergunta aqui, quanto aumentou do dia 23 de janeiro para o dia 02 de fevereiro. Aqui eu vou fazer para ti, tá? Tá. Para encontrar isso, tu tem que ver o seguinte, né? Como tu quer comparar com o dia 23 de janeiro, você vai ter que ir na parte do que a gente tem, dividir por 732, que é a quantidade que tem no dia 23 de janeiro, tá bom? Agora, a parte de cima, que foi que a gente quer saber qual foi o aumento percentual, você vai ter que somar. Você vai somar quanto teve no dia 2 de janeiro com o quanto tem no dia 2 de fevereiro, que você calculou que é quanto? No dia 2 de 1113. 1113, exatamente. 1113. Então agora, minha amiga, você vai ter que fazer isso, tá? Você vai ter que... Isso aqui vai nos dar a porcentagem já. Então você soma aqui em cima e depois divide por 732, tá? Tá bom. Tá bom. Tá acabando o ano, eu tô atrasada. Eu avisei você. Antes? Ah! Tem que tomar antes, durante e emagrecer. Você tomar banho, você vai tomar banho. Vamos deixar. Como é que tá xixi? Não sei se vai tomar banho. Tu vai sair, amor? Pra onde?
Não, tu não vai comprar gente nenhum, Anderson. Peraí, professor, deixa eu só falar com a minha mãe aqui rapidinho. Beleza. Desculpa. Sem pressa, sem pressa. E aí, você assiste mais anime além de Hunter x Hunter? Assisto. O que você tá vendo essa temporada? Ah, acho que semana passada eu vi um anime da Netflix que era Romantic Killer e eu tava vendo One Piece. Ah, então você tá vendo uns anime velho, não tá vendo nada dessa temporada. Eu só assisto anime velho. É uma boa, é uma boa. Tem muito anime velho bom e muito anime novo ruim. Mas tá tendo Verdade. umas coisas boas aí nessa temporada aí. Não sei se tu já chegou a ver alguma coisa de Chainsaw Man. É, comentaram comigo, eu tava querendo ver. Nossa, muito bom. Eu sempre passo a minha conta da Crunchyroll pros meus alunos otakus. Se tu quiser, eu posso passar o link lá. Ah, eu quero, por favor. Beleza, depois eu passo. Ai, meu Deus, me perdi aqui. Calma. Volta aí, dá uma respirada. Quando sobra número na divisão que você não pode mais colocar, o que você faz? Porque eu já coloquei vírgula na conta. Às vezes as contas elas não têm fim, né? Então tu tem que saber a hora de parar. Talvez esse seja o caso, mas me diz, até a vírgula deu qual número? Uhum. Do qual número vírgula o que aí na tua divisão? Deu Deu. um Não, vírgula. deu 2,51. Mas eu Se deu fiz 2 errado. vírgula, tá errado, tá? É pra dar 1 vírgula alguma coisa. Ixi. Se tu fizer na calculadora, vai dar 1,52. Tá bom? Então Nossa, depois errei feio. tu tenta ver isso, tá? Vê aí, não tem pressa. Erro de matemática é normal. Minha questão não é errozinho de divisão e multiplicação, eu não ligo para isso. Meu problema é tu não conseguir interpretar as questões, tá? Então eu tô aqui para te ajudar. Vamos revisar como é que foi a interpretação. Ele falou ali que apesar de um monte de observações aqui, no dia 2 de fevereiro, 404 casos confirmados e 709 descartados. Muito bem. No dia 23 de janeiro, 732 confirmados ou descartados. Então teve, né, um aumento do dia 23 de janeiro para o dia 2 de fevereiro. Ele pede qual foi esse aumento em porcentagem. Para a gente fazer esse aumento em porcentagem, a gente tem que somar e dividir pelo inicial. É isso. Tem outras formas? Tem, mas essa aí já daria a resposta direto. Se tu fizesse de outra forma, alguma forma que tu interpreta mais fácil,
Pode ser também. Tem várias formas de fazer. Conta de porcentagem, a gente, né, aprende de 1000 formas diferentes na escola. É para ficar confuso, é para ter mais ferramentas. É que nem uma, sei lá, uma cabeleireira, né? Se a cabeleireira só saber cortar com tesoura, né, deu problema. Ela precisa saber usar outras paradas lá, né? A maquininha, ela precisa saber usar a pinça, um monte de coisa importante lá. Quanto mais ferramentas uma pessoa sabe usar, melhor ela é naquilo que ela faz, né? A gente quer ser bom em matemática, a gente tem que saber usar muitas ferramentas. Vamos para a próxima questão. Questão 23. Dá uma lida, dá uma interpretada e depois a gente continua. Nossa, pera. Ixi. Muita treta? Uhum. Bem, vamos ver se eu consigo te ajudar, sem entregar muita paçoca, né? João pediu Maria em casamento. Indecisa, Maria pediu tempo para pensar. Aí não, hein? Disse João, há 20 anos, quando eu tinha o triplo da idade que tu tens agora. Hã? Peraí. Buguei aqui. Há 20 anos, quando eu tinha o triplo da idade que tu tens agora, eu podia esperar. Hoje, porém, tenho o quádruplo da tua idade e muita pressa para casar. Muito bem. Há 20 anos, ele tinha o triplo da idade que a Maria tem agora, certo? Sim. Tudo bem? Então, ó, eu vou escrever algo, eu vou matematizar essa frase. Né? Vamos dizer assim, ó, que J é a idade João agora. Ok? Tá. J é a idade do João agora. Então significa que há 20 anos, ou seja, na idade do João agora, menos 20, certo? 20 Uhum. anos. Tu tem, digamos que tu tem quantos anos? Eu tenho 14. Então, tu tem 14. Se a gente falar há 5 anos atrás, é só pegar a tua idade e diminuir 5, certo? Então, como ele Uhum. falou, há 20 anos, é pegar a idade do João e diminuir 20. Quando eu tinha o triplo da tua idade, o que isso significa? Que ele tinha 3 vezes a idade que a Maria tem agora. Sacou? Uhum. Então, ó, João menos 20, ou seja, 20 anos atrás, ele tinha o triplo da idade que a Maria tem agora. Beleza, eu fiz a primeira. Agora tu vai fazer a segunda. Pensando nessas mesmas ideias malucas aí. E M, claro, né? É a idade da Maria agora, tá? Pensada aí, hein? Isso aí é divertido. Então é J multiplicado por Oi, o que 4? tu falou? É J multiplicado por 4? Que é a idade do João agora? Tem que ser igual a alguma coisa, uma equação. Tem que ter o igual em algum lugar, tá? No meu tem ali, é João menos 20 igual a 3 vezes Maria. Ali tá falando alguma coisa da idade dele, né? Então é igual a alguma coisa. João alguma coisa, Maria alguma coisa, entendeu? Que nem ficou no meu ali. João alguma coisa igual a Maria alguma coisa. No teu também tem que estar João alguma coisa igual a Maria alguma coisa.
Hum, hoje, porém, tenho o quadruplo da tua idade. M multiplicado por 4 igual a J. M multiplicado. Hoje, quando eu tenho quadro, M multiplicado por 4 igual a J. Nossa, perfeito, isso mesmo. É isso? Isso. Eu pensei que estava Porque errado. 4 vezes a idade da Maria, né? Hoje eu tenho o quádruplo da tua idade. Então, 4 vezes a idade da Maria. Hã? Nossa, tem que cuidar, tem que tomar cuidado para esse problema não ser a little bit criminoso. Dependendo da idade da Maria aí, né? Mas não, né? Eu acho que não. Vamos torcer que esse cara não seja um quarentão, né? Beleza. Bem, agora tu tem que resolver um sistema de equações, tá? Que nem a gente fez na aula passada. Beleza? Tá. Então, tu pode fazer que nem a gente fez na aula passada, né? Isola uma letra numa e joga na outra. Repare que nessa equaçãozinha azul, a última que tu construiu sozinha, o J já está isolado, né? Então tu pode pegar, né, que J é igual a 4m, e no lugar do J, lá na primeira equação, na vermelha, no lugar do J, você coloca 4m, tá bom? Tá, tira o 20 e bota o 4M. Não, filha, tira o J e coloca 4m, porque J é igual a 4m, certo? Tá. Isso. Eu junto os M's e deixo as letras separadas? Ou eu somo as letras? Bem, na aula passada, né, a gente viu que para resolver sistemas de equações a gente precisa isolar a letra. Então é isso mesmo, tá? Você vai isolar o M para encontrar o valor dele. Deixa o M sozinho. Tudo que tem M de um lado, tudo que não tem M do outro.
O 4 que tá multiplicando continua 4 multiplicando? É porque Sim, tava... Ah, sim, o 4 fica ali do lado do M. professor, Diga. tem que dividir alguma coisa? Sim, talvez sim, talvez não, dependendo da forma que tu fez. Eu acho que não vai precisar, tá? Hum. Ai, eu tô achando que eu tô fazendo errado. A gente já resolveu um monte de sistema desses na aula passada, né? É, Não pode mais errar isso, tá? é que eu me confundo muito com essas coisas de sinal. Quem tem letra vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Lado esquerdo, todo mundo que tem o verde embaixo, o lado direito, que tem o roxo embaixo. Se as coisas vão para o lado somando, né, nesse primeiro momento aqui, que o 3M está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. O menos 20, como ele está subtraindo, vai para o outro lado somando. Aí troca o sinal, né? Na verdade, não é que troca o sinal. Tu não tem que pensar no sinal, tu tem que pensar na operação. Como o menos 20 está diminuindo do lado esquerdo, ele tem que ir para o outro lado somando. É isso. Não tem nada a ver com o sinal, tem a ver com a operação, na verdade. Aqui, né, vai ficar ó, 4M
Como o 3M está ali positivo, somando, vai para o outro lado, negativo, diminuindo. E o menos 20 está diminuindo, vai para o outro lado, somando. Aí agora, fazendo uma continha básica aqui, você encontra o valor do M. Tá, eu fiz, mas aí, tipo, eu junto o 20 com o resultado do M? Não, a gente quer descobrir o valor do M, né? Qual é o valor do M? Deu 1. Não, não é 1. Ué. O 4 e o 3 soma? Tem um sinal de menos aqui, vai ter que somar? Ah, tá. Não, é porque não tava 4 aparecendo. menos 3 é 1, então 1M. A gente nunca coloca esse 1, a gente só coloca M. Só mexeu com esses aqui, o 20 continua aqui do lado. Pronto, M igual a 20. Qual que é o valor do M? 20. Pronto. Agora tem que encontrar o valor do J. Isso aqui eu não vou dizer. Tem que me dizer. Oitenta? 80. Velho. Caramba, a guria tem 20 anos e o velho tem 80. É o velho da lancha. Doideira. Agora que eu me saquei aqui. O José, né? O nome dele, João. João tem 80. Nossa, ele é muito velho. Então a pergunta é, né? A soma das idades atuais de João e Maria. Bem, se o João tem 80 e a Maria tem 20, a soma é 100. Caramba, que zoado esse problema. Muito bom. Deixa eu pegar a próxima aqui. Ah, meu Deus, um problema de frações. Bem, eu não vou fazer esse, não. Vamos fazer um de geometria, o próximo, que eu acho que é um pouco mais. Tu manja aí. Tu fez uma de geometria sozinha ontem. É aquele negócio lá, tipo, de, sabe, 50 aqui do lado, 50 lá, e 80 embaixo e 80 em cima? Bem, tu tem que dar o nome pra mim, né? Que do jeito que tu falou, eu não sei do que tu tá falando. Aqui do lado tá 50 e embaixo tá 80. Certo, e aí? Em cima vai ser 80 e do outro lado vai ser 50. Aí tem que somar isso? Depende, o que o problema tá pedindo.
Se ele tivesse pedindo perímetro, você somaria, né? Afinal de contas, é um retângulo, os lados têm que ser iguais. Ele não está pedindo perímetro. Pedindo a largura. A largura de uma pista de corrida, né? Tem que interpretar bem o problema aí. Ó. Nós temos um terreno. Tá aí o terreno. 50 por 80. Mas nós temos a quadra dentro. A quadra dentro está ocupando 2.800 metros quadrados. Que é uma parte desses 50 por 80. A quadra está aqui, né? A área da quadra é menor que a área do terreno. Ele está dizendo aqui qual que é a área da quadra. Essa quadra aqui tem uma área de 2.800 metros. Ele está falando que essa pista de corrida ao lado aqui, ela tem uma largura constante, ou seja, esse tamanho aqui é igual a esse. Claro, o desenho aqui não é escala, né? Mas esses tamanhos verdes são iguais. Então, utilizando essas informações de área, você consegue tirar uma lógica aí para encontrar quanto que mede essa parte verde. Então é só somar, não é? Tu me perguntou se era só somar, né? Eu falei que eu acho que não era tão simples assim, tá? Tem que somar e dividir. Dá uma tentada aí. Se tu conseguir chegar na resposta, show. Senão, a gente faz. O número é muito grande, eu acho que não é. Deu 65, mas eu acho que é muito grande. As respostas ali estão longe disso, né? Pois é. Bem, você ainda não está fazendo aquilo que eu já te enchi o saco muito para fazer, né? Que é dar nome aos bois. A gente pode chamar isso aqui de X, todo mundo é X, todo mundo que é verde é X, certo? Daí tu tem que pensar o seguinte. Se a gente pensar que o ladinho aqui dessa área mede L, eu não sei quanto é esse L, eu realmente não sei quanto é o tamanho aqui. E esse outro lado aqui mede, vamos chamar de N. A gente consegue agora ter algumas relações interessantes.
de tamanho. Porque o enunciado falou que a área dessa quadra é 2.800, certo? Uhum. Então a gente pode dizer, a gente sabe qual é a área de um retângulo, meu. A área de um retângulo é base, que é o M, vezes a largura ali, que é o L. Então a gente pode dizer que para nossa quadrinha ali, 2.800 é igual ao M vezes o L, né? E a gente pode dizer também uma coisa bem legal, que a área toda ali, né, tem a ver com X e com L's e com M's. Por exemplo, 50. Se tu parar para pensar, esse 50, ele é o L, esse tamanho aqui, mais um X aqui, mais um X aqui. Concorda comigo? Uhum. Faz sentido? Faz. Então tu tem que começar a fazer os desenhos, meu. Porque senão, né, como é que tu vai começar as contas lá na prova? 2x. Agora vamos fazer a outra aqui. Mesmo esquema pro de baixo. Tem o M aqui, tem o X e tem o X aqui. Então, qual que é o tamanho? 80. Então, significa que 80 é igual ao M mais 2x. Foco no que a gente quer encontrar, né? Que é o x. Não falta aqui informação para isso. Agora, de alguma forma, aí você tem que encontrar qual que é o valor do x. Beleza? Tem bastante informação. Escreve um monte de coisa. Escrevi um monte de coisa, agora tu tenta utilizar aí o que eu escrevi, né? Tenha mais algumas ideias próprias, vocês precisam, para chegar na resposta. Tem que te dar o peixe. Quer dizer, eu tenho que te ensinar a pescar, não a dar o peixe, né? Então tá aí, ó. Essa aí tá difícil de fazer a conta? Mais ou menos. Bem, essa eu vou deixar de tarefa, então. Talvez a conta seja um pouco difícil mesmo. Eu queria que tu interpretasse, não precisa. Se tu chegasse nessas equações aqui, já estaria ótimo, já. Não precisa fazer a conta toda. E aí, agora vamos fazer essa aqui, ó. Ele quer saber qual é o ângulo alfa. Isso é probleminha que tu viu esse ano. Coisa de 8º ano isso. O que que é esse A? Aí.
É o ângulo alfa, ele está falando. Então ele quer saber qual é o ângulo alfa. A com chapéuzinho significa ângulo alfa, que tem a ver com esse cara aqui, né? Ah. Eu fiz uma coisa aqui, mas acho que tá errado. Que triste. E aí, o que tu fez? É porque, tipo, eu pensei assim, em diminuir, sabe? Tipo, 120 menos 54. Mas aí eu acho que tava errado. Ah, é? Diminuir? Uhum. Tem a ver com diminuir e somar, tá certo. Bem, a primeira coisa que tu tem que saber é o que, que significa esse R barrinha barrinha S. Você sabe o que é isso? Não. Não tem nem como começar, né, ô Bruno? Devia ter me perguntado. R barrinha barrinha ali significa que essas retas são paralelas, tá bom? Bem, se bem que eu até entendo, porque tem esse bagulho estranho aqui, né? Ele quer dizer que essa reta aqui, ó, a reta R, é paralela com a reta S. O que, que significa ser paralela, né? Significa que elas têm a mesma inclinação, tá bom? Uhum. Então, se elas têm a mesma inclinação, elas têm o mesmo ângulo. Então, né, ângulo. Tem ângulo aqui, vai ter o mesmo aqui. E por aí vai. Aí tem aqueles negócios de somar e dar 180, lembra daquilo? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Acho que lembro. Você não. É que assim, toda hora que eu te pergunto alguma coisa, você não sabe, é complicado. Porque, tipo, alguma matéria você tem que saber, senão não dá pra começar nada, né? Uhum. Tipo, tu tem que saber aqui, pelo menos isso dos triângulos, né? A gente vê esse negócio do soma dos ângulos é 180 desde o quinto ano, sexto ano. Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então significa que se eu somar o ângulo que está aqui, aqui e aqui, 180. Você já estudou isso 1000 vezes aí até o fim do oitavo ano. Só que, é claro, não dá para lembrar de tudo que a gente ouve na escola, né? A questão é, tu vai lembrar se tu for desenhando as coisas, né? Tem um monte de ângulo. Pô, desenha um ângulo aqui. Daí tu vai reparar, oh meu Deus, esse ângulo tem que ser igual a esse. Primeira coisa que tu repara já quando faz esse desenho. Esses ângulos tem que ser igual, então aqui é 54. Aí tu vai desenhar aqui embaixo, oh meu Deus, ficou um meio círculo.
A gente sabe que um meio círculo tem 180 graus, então quanto sobrou para ser aqui? 60. Tu não vai enxergar essas coisas se tu não desenhar, tá? Uhum. Então, tipo, eu não sei se tu tem impressora em casa, talvez seja legal tu imprimir as provas e risca todas essas questões. Se tu não tiver impressora, desenha. Tipo, pega a imagem aí e faz na tua folha. Tá. Aí agora sim tu pensa, ó, então a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Esse aqui é 54, aqui é 60. Quanto sobrou para ser aqui? Aí tu descobre o ângulo que é aqui, pensando nisso do 180 que eu falei. Tu vai relembrar o que eu falei, que aqui tem que ser o mesmo ângulo. Então tu consegue descobrir qual é o alfa, beleza? Mas Uhum. principalmente em questões de geometria, não adianta tentar fazer só olhando, tá? Tem que fazer desenho, tem que riscar a folha toda. Beleza? Essa aí fica como tarefa, porque ela é muito importante. Eu tenho certeza que você viu ela esse ano na escola aí. É bom de relembrar a matéria. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então eu vou mandar isso aí para você. E depois você tenta terminar, tenta me trazer pronto para aula que vem, tá? Tá. Tchau, valeu! Tchau.